Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por este dia, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor se renovou, nos dando a oportunidade de fazermos melhor que ontem, de refazer, reconstruir. Obrigada porque o seu poder tem se manifestado na nossa vida, tem potencializado a sua força na nossa fraqueza. Obrigada porque o Senhor trouxe essas pessoas aqui na live e eu sei que o Senhor tem algo de especial para entregar. E eu te agradeço porque o Senhor preparou este momento para nós. E eu peço ao Senhor Espírito Santo que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Me deixe participar da conquista, Senhor, desses desafios de hoje que eles terão. Que em nome de Jesus eu possa contribuir para isso, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Silvério, bom dia, querido. Rosemary, obrigada pela presença. Tem também Mais Que Espanhol, tudo bem? Marina, perdão. Marina dos Santos, Luiz Bonfim, bom dia. Temos também aqui a Jane, o Dilmar, a Dawane, Denilda, Patrícia, Dilmar, né? Nazaré. Obrigada pela presença de vocês. Irene, sejam bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como que Deus nos vê, quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito. E sempre quando a gente vai falar sobre o pensamento de Deus a nosso respeito, a gente sempre lembra do texto de Jeremias, né? Jeremias 29:11. A gente sempre traz esse texto à memória. Eu sei um texto que fala de como que Deus nos vê e como que o que ele pensa da gente. Eu já sei, é Jeremias 29:11. E Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês um futuro próspero, né? Mas eu venho trazer aqui hoje um outro texto que fala sobre os pensamentos de Deus a nosso respeito. Que diz lá no Salmo 139, de 17 a 18, o salmista diz: como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Então o salmista está dizendo aqui, os pensamentos de Deus a respeito de nós, a respeito de você, a respeito da vida dele, são preciosos, são joias preciosas, é riqueza. O que Deus pensa, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. São tantos que a gente não consegue contar, não consegue enumerar. E aí ele fala, e quando eu acordo, tu estás comigo. Quantas vezes nós erramos, nós falhamos e pessoas que caminhavam conosco nos abandonou por causa dos nossos erros. Pessoas que te admiravam, que você inspirava, de repente por causa de uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, às vezes por causa de um comportamento que você estava cansado, não estava bem naquele dia, e aí toda aquela admiração que as pessoas tinham de você foi embora, caiu, as pessoas deixaram de caminhar com você. E o salmista tá dizendo aqui, olha, quando eu acordo, o Senhor ainda está comigo. Porque é assim, Deus, Ele não nos abandona. Não nos abandona por causa dos nossos erros, por causa das nossas atitudes erradas, escolhas erradas. Deus está sempre ali, perto, para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar daquelas situações. E um amor comparado ao amor de Deus, né? Mas Deus compara, é Deus que faz essa comparação, é o amor de mãe. A mãe sempre olha para o filho, quando ela olha para o filho, ela não olha para o erro que o filho está fazendo, ela olha para a essência do filho. A mãe sempre dá uma desculpa por que o filho agiu errado. Ah, meu filho agiu desse jeito por causa disso. Meu filho errou mesmo, mas você sabia que ele errou? Então a mãe conhece o filho na essência. O ser humano que mais conhece o outro, sem ser Deus,
Abaixo de Deus, o ser humano que mais tem a capacidade de enxergar a essência do outro é uma mãe. A mãe consegue enxergar a essência do filho. Então, às vezes, você vê uma mãe indo na prisão visitar um filho que cometeu um crime. Ela sabe que o filho errou, mas ela consegue enxergar além do erro do filho. Ela sabe que o filho tem outras qualidades, tem outras virtudes. Eu lembro quando eu era solteira, às vezes passava uma criança muito custosa perto de mim. Custosa em Goiás, uma criança quer dizer difícil, tá, gente? Então, assim, uma criança muito difícil, dando muito trabalho. Eu falava, olhava pra criança e falava assim, se fosse meu filho. Se fosse meu filho, não ia estar fazendo isso. Colocava na linha. Aí um dia meu irmão virou pra mim e falou assim, espera você ter seu filho. O dia que você tiver seu filho, você volta a falar dessa forma. Eu quero ver. Porque quando é o nosso filho, você não enxerga só o erro do seu filho. Você enxerga a essência dele. Você sabe que seu filho não é aquele erro, não é aquela falha. Seu filho realmente errou, a gente reconhece, mas ele também tem uma essência. Sabe, Deus conhece a sua essência. Esse Salmo 139, 17 a 18, quando o salmista diz assim, como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Deus não tem um pensamento ruim a seu respeito. Todos os pensamentos de Deus a respeito de você são pensamentos bons, são pensamentos preciosos. E o salmista diz assim, olha, mesmo se eu quisesse contar quantos são esses pensamentos bons, são muitos, muitos pensamentos bons. Sabe, Deus tem tantos pensamentos bons a nosso respeito que quando Ele olha para nós, Ele consegue separar o nosso erro, as nossas escolhas erradas, o nosso pecado de nós, porque nós fomos criados por Ele. Esse salmo é o Salmo 139, sugiro como leitura para você hoje. O começo desse salmo é, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe quando eu me sento, o Senhor sabe quando eu me levanto. A palavra nem me chegou à boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Eu não tenho como fugir da presença do Senhor. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Se eu subir aos céus, o Senhor vai estar ali. Eu não tenho como me ausentar da sua presença, porque o Senhor sempre está comigo. Sabe, eu estava dizendo, acabei de dizer aqui que uma mãe é comparado, Deus compara esse amor que ele tem com o amor de mãe que enxerga a sua essência, que consegue separar, não enxerga você só com o seu erro. A sociedade, se você erra, por anos e anos a sociedade vai te julgar por aquele erro, por aquela escolha errada, por aquele pecado. A sua mãe, ela vai olhar e sempre vai olhar sua essência, sempre vai ver sua essência. E sabe, Deus conhece a sua essência mais do que a sua mãe. E Deus criou eu e você a imagem e a semelhança dele. Deus sabe qual é a capacidade que ele mesmo tem. E ele colocou características da eternidade dele no nosso coração. Ele colocou semelhanças dele em nós. Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus. Então Deus, quando olha para você e vê que você está chorando, e vê que você está desesperado porque algo difícil está acontecendo na sua vida, Deus olha para você e fala, mas isso é um momento. Vai passar. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Tudo na sua vida de difícil, de ruim, não vai passar porque você é eterno. Eu gravei a eternidade no seu DNA. Você tem características do meu DNA. Então, às vezes você está surtando, você está desesperado por estar num momento muito difícil. E Deus manda dizer para você o que é esse momento perto de tudo que você já viveu até hoje. O quanto você já viveu. Olha para trás, olha para o seu passado. Olha o tanto que você já viveu. Esse momento não dá para você comparar com tudo que você já viveu. E também não dá para comparar com tudo que você também vai viver. Então, às vezes, você está num momento muito difícil. Talvez você está sendo julgado, talvez você esteja sendo ignorado, talvez você esteja sendo injustiçado. Talvez você esteja passando por um luto. E a dor é muito grande, a gente tem a impressão, assim, a gente tem esse sentimento de que a gente nunca vai passar desse problema, que a gente nunca vai superar. Eu quero dizer para você que Deus manda dizer para você que Ele fez você a imagem e semelhança dele.
que Ele não esqueceu você. Por mais difícil que seja essa situação, esse luto que você esteja enfrentando, vai passar. Esse momento não tem comparação com tudo que você já viveu. E com tudo que você irá viver, é apenas um momento, é apenas uma estação, e você vai sair daí. E isso vai passar. Eu estava dizendo sobre amor de mãe. A Bíblia diz que acaso, lá em Isaías 49:15, acaso pode uma mãe se esquecer do filho? Deus fala, mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de você. Então, assim como uma mãe, quando olha para o seu filho, enxerga a essência dele, uma mãe não define o seu filho pelos defeitos dele, nem pelos erros dele. Você vai ouvir o relato de uma mãe, ela falando do filho, ela pode até falar de algum erro ou de alguma falha que o filho tem, mas a lista de coisas boas que ela enxerga no filho vai ser muito maior do que os erros e defeitos. Se uma mãe que é tão pecadora quanto eu e você, uma mãe que tem falhas, consegue enxergar a essência do filho, eu queria dizer para você, Deus que é santo, Deus que é poderoso, Deus que é o seu Pai, que é o seu Criador, que é o seu Salvador, que é o seu resgatador. Ele enxerga você na sua essência. Por isso que Ele te perdoa. Porque Deus conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. Sabe que você hoje você errou, você se arrependeu, você pediu perdão, mas amanhã você pode falhar de novo. Mas Deus não te julga por falhas, Ele te julga pela intenção do seu coração. E Deus separa o pecado do pecador. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele sempre vai perdoar você. Ele sempre está pronto para restaurar você, resgatar você e tirar você dos lugares difíceis. Mas você precisa entender que esse momento não define a sua história. Olha o tanto que você já viveu. Seu momento não conclui tudo que você já viveu e nem dá fim no que você vai viver. Deus tem coisas poderosas e grandes para revelar para você. Coisas que você nunca imaginou que estaria vivendo, um dia você vai viver, porque Deus pode tirar você desse lugar. Esse momento não define você, seu erro não define você, essa doença não define você. A sua essência é maior do que seus erros, a sua essência é maior do que os seus conflitos que você está vivendo. E Deus olha a sua essência. O salmista estava dizendo aqui, olha, os seus pensamentos são tão preciosos. São tão grandes que eu não consigo contar, eu não consigo enumerar. Se você for ver o primeiro versículo, como eu disse, vai falar, porque o Senhor conhece a minha essência. O Senhor sabe quem eu sou. Sabe, enquanto as pessoas julgam o que elas veem na aparência, e muitas vezes nós, na nossa aparência, a gente comete tantos erros, comete tantos equívocos, e somos julgados por muito tempo nisso. Mas um dia, Deus revela a nossa essência. Quando nós nos agarramos a Ele, quando nós confiamos no poder que Ele tem para restaurar e trazer de volta a nossa essência. Deus quer que eu e você entendamos que Ele usa toda a dificuldade, toda a luta que nós temos para revelar a nossa essência, para revelar a força dele, o poder dele, que é potencializado na nossa fragilidade. Enquanto o inimigo das nossas almas, ele se levanta para destruir, para derrotar as nossas vidas, ele se levanta para cair. E nós caímos ao chão, nós nos rendemos às vezes às lutas, aos problemas e ficamos ali frágeis para que Deus nos levante. Porque Ele vai nos levantar, Ele vai nos abençoar. A luta está grande, as dores são imensas. Deus vai usar tudo isso trabalhando para o seu bem. Porque este é o nosso Deus. Que ainda que uma mãe que enxerga a essência do filho, ela venha se esquecer desse filho, que é algo que a gente pensa é impossível, mas a gente já viu pessoas, mães que abandonaram seus filhos.
Isaías 49:15. Acaso pode uma mãe se esquecer? Mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. Para terminar essa live, Hebreus 12:3 diz assim: eu, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que suportou tudo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O Deus que te fez, Ele te conhece e Ele sabe da sua essência. Quando Ele olha para você, Ele olha para a sua essência. Por isso que Ele está pronto para perdoar os seus pecados, para corrigir a sua rota. Caso você tenha feito escolhas tortas e erradas, Ele está pronto para tornar reto o seu caminho. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor olha para nós. Olha para a nossa essência. Muito obrigada porque a Tua palavra hoje nos ensina que um momento não define a nossa história. Uma estação não é o fim dos nossos sonhos, não é o fim do seu agir em nós, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Então, tudo que o Senhor pode, o Senhor nos torna também capazes de fazer, de restaurar, de reconstruir, porque o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que cria. E o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, nos torna capazes de nos tornarmos cada dia mais parecidos contigo. Nós não nos renderemos a este momento de dor, não nos renderemos a esse momento de tristeza, nós nos renderemos ao Senhor, porque o Senhor é o único que nós confiamos de entregar a nossa história, porque tudo que nos acontece não nos define, porque a essência que o Senhor colocou em nós é muito maior. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre toda a sua doença que você tem no corpo aí, sua doença, toda a sua enfermidade de alma, você que está passando por algum luto, por perda de alguém, que em nome de Jesus o Espírito Santo abrace você e derrame todo o consolo e conforto que você precisa nesse tempo de dor, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.